Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Ai, gente, não vou mais prometer episódio especial na quinta. Eu vou fazer assim, surpresa, porque esse episódio era pra ter ido na quinta-feira, como eu tanto alardei pra vocês, mas eu tava morrendo de preguiça. Morrendo de preguiça. E sem falar que assim, quinta-feira é um dia mais complicado pra eu gravar, porque o André tá em casa. É o home office do André. E, gente, eu gosto de ficar conversando com meu marido, assim, sabe? A gente divide o escritório aqui de casa, então a gente trabalha um do lado do outro, a gente fica conversando, batendo papo, e tomando café, e tirando foto das crianças. Então acaba que nem toda quinta-feira eu tô afim de gravar. Então esse episódio acabou não sendo gravado na quinta. Então eu prometo que eu não vou mais fazer esse tipo de promessa em vão. Quando eu lançar episódio, eu lancei. E para você saber, eu te recomendo assinar, né? Seguir a gente. Acho que no Spotify dá para seguir, no YouTube Music dá para seguir, na Amazon Music, todos os agregadores dá para seguir. Aliás, por falar em seguir, eu sei, a gente tem umas estatísticas, né? Pelo Spotify, eu não sei nos outros, mas no Spotify a gente tem umas estatísticas que me fala que eu tenho uma quantidade X de pessoas que vêm toda semana ouvir o Li no Livro. E dessa quantidade X, apenas 20,9% me segue. Ou seja, né, quando eu lanço episódio, você vai receber uma notificação lá no seu celular de que um episódio novo foi lançado. E essas 20,9% correspondem a 2.354 pessoas. Então, pelas minhas contas, eu tenho mais de 10 mil seguidores, 10 mil pessoas que regularmente escutam o Li no Livro e que não me seguem, né? Que não estão, que nem só, que 80% desses 10 mil não me seguem. Então, assim, segue lá, que aí quando eu lançar os episódios extras, quinta-feira, quando eu tiver com vontade, você descobre, tá certo? Recado dado, o episódio de hoje é sobre o livro A Rainha Domada, da Philippa Gregory. Eu já fiz um episódio sobre a Philippa Gregory, lá no Velho Testamento do Li no Livro, lá em 2021, acho que foi quarto ou quinto livro do Li no Livro, que falava sobre o livro que ela escreveu sobre Margarida Belfort, que era a mãe do Henrique Tudor. E lá explicava quem era a Philippa Gregory, explicava o que era esse período da história inglesa que eu adoro, chamado Guerra das Rosas, que é um período, na verdade, que vai começar lá com a Guerra dos 100 Anos, que é Inglaterra versus França, e depois vai se estender pela Guerra das Rosas, que é essa disputa entre Yorks e Lancasters pelo trono da Inglaterra, e vai desaguar, então, na dinastia Tudor, que vai ser a dinastia do Henrique Tudor, do Henrique VIII, que é seu filho. Aí vem Maria e vem Elizabeth I. E aí, com Elizabeth I, essa dinastia acaba. E esse período inglês, então, que eu adoro, termina também. A Philippa Gregory, ela é uma escritora de romances históricos, né? Então, assim, não é biografia. Não é como, por exemplo, quando a gente trouxe aqui a biografia da Leopoldina, a biografia da Domitila pelo Paulo Rizzuti. O Paulo Rizzuti, ele vai escrever a biografia. Então, ele se mune de diários, ele se mune de cartas, de documentos históricos, fatos históricos, para contar, para refazer, né, a vida daquela pessoa. A Philippa Gregory não vai fazer isso. Ela tem, obviamente, um embasamento histórico, porque estamos falando de figuras públicas, né, de reis e rainhas e tal. Mas ela vai se valer, principalmente, da sua criatividade de autora. Então, vai ter ali situações que não necessariamente vão corresponder à realidade. E essa é a diferença entre um romance histórico, né, e lá a sua biografia. A Philippa Gregory, ela vai ter uma coisa que eu gosto muito. Ela vai contar todo esse período que eu contei para vocês. Guerra dos 100 Anos, que é Inglaterra versus França. Guerra das Rosas, Lancasters versus York, e Dinastia Tudor. Ela vai contar todo esse período, porém pelo ponto de vista das mulheres desse período. Então você tem rainhas, filhas de reis, esposas de reis, mães de reis e assim vai. Ela vai ter, então, 2 séries literárias específicas contando esses períodos. A primeira série, que é a série do Guerra dos Primos, que acho que são 6 livros, e vai contar exatamente a história
do finalzinho da guerra da França com a Inglaterra, e a batalha entre os York e os Lancaster, que eram famílias primas uns dos outros. E aí ela vai terminar com a ascensão do Henrique Tudor ao poder. E aí ela começa uma segunda série de livros, que é a série Tudor. E aí são mais 9 livros. Então, ao todo, se você quiser realmente pegar todo esse período histórico pelo ponto de vista, pela escrita da Philippa Gregory, você vai estar aí lendo fácil uns 15 livros, tá certo? Não que eu não goste desses livros, na verdade, a série Tudor, esse aqui é o primeiro que eu tô lendo. E da série Guerra dos Primos, dos 6 livros eu li 4. Porque assim, a série do Guerra dos Primos, ela vai ter três mulheres, são 3 livros, né? Dedicado a Margaret, lembrei o nome. Um dedicado a Margaret Belfort, que é a Rainha Vermelha. Outro dedicado a Elizabeth Woodville, que é a Rainha Branca. E um dedicado a Anna Neville, que é a filha do Fazedor de Reis. Esses 3 livros contam o mesmo período histórico. Então, você tem a mesma história por 3 pontos de vista diferentes. Esses 3 eu já li. E a Princesa Branca, que é a filha da Elizabeth Woodville, que vai se casar com Henrique Tudor, quando esse sobe ao poder e acaba com a Guerra das Rosas, na Inglaterra, esse eu também li. O que eu não li foi... Deixa eu ver se eu pego aqui... Eu não li A Maldição do Rei, que é a Margaret, que é o conto a história da Margaret Pole, que foi uma menina que tinha pretensão ao trono e era prima da galera ali também, mais uma vez, Guerra dos Primos, né? E a Senhora das Águas, que era a Jaqueta de Luxemburgo, que era a mãe da Elizabeth Woodville. Enfim, esses 2 eu não li. Os outros 4 eu li. E a série Tudor, esse aqui é o primeiro que eu leio, que é A Rainha Domada, que vai contar a história do final, assim, do final do reinado do Henrique VIII. E quem foi Henrique VIII? O Henrique VIII, ele foi o filho do Henrique Tudor, que é aquele cara lá que sobe no poder no final da Guerra das Rosas. E ele era o segundo filho, o primeiro filho era o Arthur, que vai falecer. E aí a gente tem um lance na série da Philippa Gregory, lá no começo, quando supostamente as mulheres colocaram uma maldição para matar todos os primogênitos daquela dinastia, enfim. Depois eu explico isso para vocês, se vocês quiserem. Ou se eu achar que é necessário. E aí esse Arthur vai falecer, que era o príncipe herdeiro, e aí vai sobrar pro Henrique, que é o segundo filho. Henrique sobe ao poder com a morte de seu pai e se torna, então, Henrique VIII, que é essa figura super pop. Assim, eu acho que é o rei inglês mais famoso que tem, tal. Ele é o pai da Rainha Elizabeth. E ele é conhecidíssimo, entre outras coisas, pelo fato que ele foi casado 6 vezes, né? Ele foi casado, e cada esposa tinha um problema lá, e ele casava porque ele queria muito herdeiro, e nem todas as esposas conseguiram dar esse herdeiro para ele, tal. E também porque ele foi, e aí eu acho bem mais interessante, ele foi o rei que instaura a reforma anglicana dentro da Inglaterra. Então ele vai ser aquele rei que vai cortar relações com Roma e vai criar a Igreja Anglicana, tornando-se um rei que, acima de tudo, é também o líder da igreja daquele país, que é o que a gente tem até hoje na Inglaterra, né? O rei é o líder supremo da igreja. Quem faz isso é o Henrique VIII, é por isso que ele é um rei tão famoso. Tanto pelas fofocas, né? A gente tem aquela série Tudor, horrorosa aquela série, meu Deus do céu, horrorosa aquela série. Enfim, a gente tem aquela série Tudor e a gente tem também incontáveis filmes sobre ele, séries sobre eles, livros sobre ele, inclusive um musical que eu amo de paixão chamado Six, na Broadway. Foi o primeiro musical da Broadway que eu vi em 2023, no dia do meu aniversário. Vou contar essa história mais pra frente pra vocês. E uma das coisas que, como eu falei, é muito famoso dele, aproveitando o gancho de Six, foi esse, que ele foi casado com 6 mulheres. O Rainha Domada é a história da última esposa dele, que era Catherine Parr. Eu já vou adiantando que este livro é um livro muito diferente do que a gente encontra dos outros livros que eu li da Philippa Gregory. Porque os livros que eu li da Philippa Gregory, eles tinham ainda uma coisa baseada na fantasia. Como assim? Você tinha Elizabeth Woodville, a Jaqueta de Luxemburgo, que era a mãe dela, a própria Elizabeth York, que é a filha da Elizabeth Woodville. Elas meio que são
é descendente de Melusina, que é uma deusa das águas, então rola ali umas coisas meio de feitiçaria, que você não sabe se realmente deu certo ou se não deu. É super legal isso, porque a autora deixa de propósito em aberto para você, leitor, eh, pensar, sabe, julgar se realmente aquilo ali se eram, sei lá, coisas da cabeça de mulheres da nobreza que não tinham muito o que fazer e estavam sob uma pressão absurda, ou se realmente tinha ali, rolava uma coisa meio Bruma de Avalon, meio de fantasia e magia. Aqui você não tem isso. Aqui a gente tem a história da Catherine Parr, que ela é uma mulher que já foi casada 2 vezes, anteriormente ao casamento dela com o rei Henrique VIII, e que ela é colocada numa sinuca de bico. Ela é apaixonada por um cara chamado Thomas Seymour, e agora eu percebo que foi a pior decisão do mundo ter começado essa série por essa mulher, porque eu devia ter começado pela Catarina de Aragão, que foi a primeira esposa, levando em conta que tem muita coisa que eu teria que citar para explicar tudo para vocês, e eu não vou poder fazer isso por falta de tempo. Enfim, acabei de perceber isso. São muitos detalhes. E que historicamente eu conheço todos eles. Então é complicado, mas enfim. Ela tá apaixonada, a Catherine Parr tá apaixonada pelo Thomas Seymour, ela ficou viúva pela 2ª vez e ela finalmente, talvez agora, possa ser feliz e se casar com Thomas Seymour. Quando vem o baque, quem quer casar com ela é o rei da Inglaterra, Henrique VIII. E o Henrique VIII, ele não era uma pessoa que você, né, batia de frente. Vamos lembrar que a esta altura, ele já tinha decapitado 2 esposas, ele já tinha se divorciado de outras 2 e a quinta tinha morrido no parto. Então, assim, não era uma pessoa que uma mulher naturalmente pudesse bater de frente. Para completar, ele também era o cara responsável por um auê que estava acontecendo naquele momento, que era essa transição entre o poder do Vaticano e o poder do rei dentro da Inglaterra. Fazendo um pequeno adendo aqui. Se você conhece a história do Henrique VIII, você sabe que ele era casado a priori com a Catarina de Aragão, ela não consegue ter filhos, ele fala que foi porque ela é ex-esposa do irmão dele, aquele cara, o Arthur, que morreu, ela tinha se casado com ele antes. Enfim, uma putaria. E aí ele pede o divórcio dela sobre essa alegação que ela não poderia dar para ele filhos, e ele se casa então com a Ana Bolena. Aí, nesse momento, começa a separação da Inglaterra do poder do Vaticano, do poder de Roma. Aí você vai falar assim, poxa, Lívia, a Ana Bolena devia ser um pitel, né? Para conseguir fazer um rei e fazer isso por ela. Essa é a versão romantizada, porque na verdade o Henrique VIII, ele não estava ali casando com a Ana Bolena única e exclusivamente por amor, né? Porque ele queria muito ficar com aquela mulher. Primeiro, ele queria uma mulher mais nova que pudesse dar para ele um herdeiro homem. Ele não aceitava uma herdeira mulher, ele já tinha uma, que era Maria, que vai subir ao trono mais pra frente. E ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a Inglaterra, ela nem sempre foi um país muito rico, aquele país que a gente cresceu, principalmente se você é da década de 90, que tem eu, com essa imagem de que eles eram... A Inglaterra é um puta país do caralho, super, super rico, colonizador, e dono da África, e dono da Índia, e dono da China. Essa fase aqui, a Inglaterra, ela era um país como qualquer outro que estava ali tentando sobreviver. E uma das coisas que o Henrique VIII pensou em fazer foi exatamente romper com a Igreja Católica, porque aí ele poderia se apropriar daquilo que era mais valioso naquela época e que, quiçá, até hoje que é terra, né? É terra. Então, uma das coisas que ele utiliza como a desculpa para instaurar ali dentro do seu reino uma nova religião onde ele, a coroa, e consequentemente ele, é a pessoa que tem que ser adorada pelo povo e, consequentemente, ser o líder da igreja, ele usa isso como uma grande desculpa para falar assim, o Papa não me deu a dispensa para o divórcio para eu ficar longe da minha esposa atual, Catarina de Aragão, e casar de novo com Ana Bolena. Então eu vou fazer isso porque eu quero casar com a Ana Bolena. E aí cria-se essa imagem que foi uma grande decisão romântica. Não foi, galera. Isso aqui é
fome com vontade de comer, tá ligado? Não foi só por isso. Claro que ele queria casar com a Bolena, mas até aí, gente, a Bolena foi quem tava lá. Não ache também que ela era uma mulher que ele era completamente apaixonado, ele amou demais ela. Não vamos pensar isso também. Henrique VIII só amou uma pessoa na face da terra e essa pessoa era ele mesmo, tá? Era ele mesmo. A Ana Bolena, ela, acima de tudo, representava também um apoio dos lordes para com o Henrique VIII. A Catarina de Aragão, sua primeira esposa, ela era uma princesa espanhola. Ela era uma princesa de fora da Inglaterra. E para você fortalecer seu poder interno, você precisa ter os seus lordes ao teu redor. E nada mais preciso, nada mais necessário para que isso aconteça do que se livrar da sua esposa estrangeira, católica e que não te dava filhos, homens, né? Porque outros filhos ela deu, filhos homens, e pegar uma menina novinha e que estava a teu favor na situação de romper com a Igreja Católica e que não era inglesa, né? De família tradicional, né? Dinastia Howard, né? Ela era Bolena, mas dinastia Howard. Então, assim, é isso, gente. É fome com vontade de comer. É tudo uma grande jogada política ali que a história vai registrar como sendo um grande amor. E por que eu estou contando tudo isso? Porque é imprescindível você entender qual era, na verdade, o gênio que esse rei tinha, que era um gênio muito difícil de lidar, e exatamente este momento da história inglesa de adaptação e transição entre religiões. Porque a Catherine Parr, ela, acima de tudo, vai ser uma grande apoiadora da reforma da igreja anglicana na Inglaterra, e ela era protestante. Então, aqui a gente tem um livro, que é por isso que eu falo que ele é muito diferente dos outros livros da Philippa Gregory que eu li. Porque ela é um livro sobre uma mulher, uma rainha, que abre mão do grande amor da sua vida, que era o Thomas Seymour, para se casar com o rei e vai, assim, fazer o que tem que fazer para sobreviver e para apoiar aquilo que ela acreditava, que era a reforma religiosa dentro da Inglaterra e suas convicções que podem sim flertar com o que a gente pode chamar de feminismo, tá certo? Aqui eu vou parar, porque eu já estou há quase 20 minutos falando, vou pegar uma água enquanto você fica aí ouvindo o nosso reclame. Volto já. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Começa esse livro, então, com a despedida da Catherine Parr e do Thomas Seymour, que era, então, seu amante e prometido, porque ela percebeu que não tinha muito que ela podia fazer, a não ser aceitar seu destino como nova consorte da Inglaterra. Nossa, né? Poxa, virar rainha, que barra, cara. Enfim. E aí, a gente então começa essa adaptação dela dentro da corte. Uma corte que, como eu falei, estava num momento muito tenso de transição religiosa e sendo governado por um homem que já tinha decapitado 2 esposas, né? E aqui você tem essa mulher como sendo uma mulher altamente inteligente, extremamente bem letrada, muito resiliente, esperta. Ela realmente é uma pessoa admirável, como a forma como a Philippa Gregory escreve a Catherine Parr. E você percebe que ela tem a noção dos perigos que ela passa ali dentro, mas ao mesmo tempo ela também tem essa coragem de, né, ela escreve livros que têm traduções de textos bíblicos e salmos. Por quê? Porque, como eu falei, ela era uma protestante, ela era a favor apoiadora da reforma que a Inglaterra, religiosa que a Inglaterra estava sofrendo. E uma das coisas que a Igreja Católica tinha na época as missas em latim, né? Na verdade, não só missas, como
todo e qualquer texto divino, texto cristão, escrito em latim. Por quê? Porque só se tornava sacerdote quem tinha grana. Isso é uma coisa que poucas pessoas falam. Geralmente, as famílias nobres, elas tinham filhos, né, obviamente, mas nem todo mundo tinha herança, né? Algumas pessoas não conseguiam ter terras o suficiente para que todos os filhos pudessem ter heranças e pudessem ter bens. Os filhos que não poderiam ter herança ou bens, eles eram, então, levados a entrar para a vida religiosa. E eram bancados não, essa não é uma boa palavra. Eles eram patrocinados dentro desse caminho interno à igreja, eles eram patrocinados para que eles conseguissem alçar cargos cada vez maiores dentro da igreja e assim, por que não, né, também ajudar ali na influência de suas famílias. A própria Catarina de Aragão, primeira esposa do Henrique VIII que eu comentei com vocês, o primo dela era papa, entende? Então, assim, a Europa naquela época, ela era uma grande família. Não só naquela época, gente. Se você pegar eu acho que tem isso fácil para encontrar no Google. Se você digita assim, Rainha Vitória Descendentes, você vai ver que não é à toa que a Rainha Vitória foi chamada de a avó da Europa. Porque ela teve, sei lá, acho que 13, 15 filhos e todos ela casou em grandes famílias da nobreza europeia. Então você vai ter, que eu lembro, tá, gente? Que eu lembro. As filhas da Rainha Vitória casando nas cortes da Dinamarca, casando nas cortes da Rússia. A neta dela era a czarina do Nicolau Romanov II. Na família da Grécia. Então, se você for ver, todo mundo hoje em dia é primo de quinto, sexto grau, mas todo mundo descende da mesma pessoa que a Rainha Vitória. Não era muito diferente naquela época. Principalmente, como a gente vai ver, já que eu citei ele, na biografia da Leopoldina, a gente tem lá o Paulo Resulti falando que a Europa, meio que a Europa não, a Áustria, o bordão dela era uma coisa assim, os outros países fazem guerra, tu, Áustria, tu casa-te, porque era isso. Eu tenho 1 milhão de arquiduquesas aqui, eu preciso, né, fazer com que elas se casem com outras famílias e assim formam aliança e assim ganho influência, enfim. E por que eu tô falando tudo isso? Porque, como eu disse lá ainda agora, você era uma pessoa letrada, né? Para você se tornar um padre, um bispo, um arcebispo, um papa, você tinha que ser letrado. E poucas pessoas naquela época, principalmente na Inglaterra, ia ter capacidade de aprender latim. Então não era todo mundo que podia pegar a Bíblia e ler um salmo ali. Pô, tô precisando de um acalento de espírito agora, eu tô pegando aqui minha Bíblia e abrindo para ler uma palavra. Não existia isso nessa época. Principalmente para a grande maioria das pessoas. As pessoas, quiçá, falavam inglês direito. Quiçá conseguiam ler inglês, ler latim, ler grego, ler francês. Aliás, a língua francesa, por incrível que pareça, era a língua dos nobres dentro da corte do Henrique VIII. Então, você, obviamente, falava inglês, mas ia ter um baile, você tem aquele momento de apresentação ali para o rei, você cumprimentava o rei em francês, coisas da Europa. Enfim, então, a Catherine Parr, ela, como uma apoiadora da Reforma Protestante, ela acha que é de bom tom trazer mais para próximo do povo britânico os textos. Então, ela lança livros com traduções que ela faz do latim e do grego para o inglês de Salmos, por exemplo. E ela não faz isso sozinha. Ela tem a ajuda da Maria e da Elizabeth, que são as filhas do Henrique VIII. Aliás, é uma coisa que você entende dentro desse livro, é que é importante para ela que os filhos do Henrique VIII, que eram, em ordem de nascimento, Maria, filha de Catarina de Aragão, Elizabeth, filha de Ana Bolena, e Arthur, filho de Jane Seymour, que eles estivessem próximos do pai e que ela estivesse ali guiando eles. Era uma forma também, isso não é dito no livro, mas é muito, muito claro para mim que isso é uma forma também que ela muito espertamente assumiu de influenciar essas pessoas, essas crianças, porque eram crianças que tinham
menos o Arthur não, porque ele sempre foi o grande herdeiro necessário. Mas as outras duas meninas, elas tinham sido meninas que há pouco tempo atrás, as mães tinham sido ou divorciadas ou decapitadas, elas tinham perdido seu título, elas tinham sido acusadas pelo próprio pai de serem bastardas. O tratamento que elas sofriam dentro da corte era baseado no tratamento que o pai delas, que era uma pessoa totalmente de lua, dava a elas publicamente. Então ela traz essas meninas para perto dela e, consequentemente, o Arthur também. Por quê? Porque ela tá pensando assim, cara, esse maluco, ela casou com o Henrique VIII, quantos anos ele tinha? Ele tinha 52 anos, segundo o Google, porque eu acabei de jogar aqui na internet. E ele era um homem obeso, com os dentes podres, porque vamos lembrar, Europa, a galera não tomava banho, a galera não tinha água encanada, a galera não tinha o mínimo de higiene, ele era um homem absurdamente obeso mesmo. Ele tinha um problema na perna, que era uma ferida que não cicatrizava, muito provavelmente causada por diabetes, eu acho. Isso aqui é da minha cabeça, tá? Nunca fui pesquisar de onde. Eu sei que foi uma ferida que ele conseguiu em um acidente de cavalo, mas eu nunca fui atrás pra saber o que era. Mas era um negócio assim que tava chegando no osso a infecção, então fedia. Todo mundo falava que ele fedia muito, né? Tem registros de que ele era uma pessoa que fedia muito. Agonia que tá me dando. Meu Deus do céu. Enfim. Ele era um cara autoritário. Nesse livro da Philippa Gregory, é dito vários momentos que ele brinca com as pessoas. Ele mesmo se autodenomina o dono do canil, onde ele fala que o lance é jogar eternamente um contra o outro para ninguém saber exatamente o que ele tá pensando. E na cabeça dele, se um lutar contra o outro, ninguém vai ter tempo de lutar contra ele. Então, ele instigava intrigas palacianas de propósito. Então, ela é uma mulher casada com um homem desse. Qual é o objetivo dela em se concentrar nos filhos dele? Ela sabe que esse cara vai morrer a qualquer momento. Tem 52 anos, está num estado decrépito para um rei. Um estado decrépito. Ela tá com 31, ali ainda teteiazinha, na flor da idade. Ela fala assim, no momento que esse cara morrer, alguém, provavelmente o Arthur, vai ser o novo rei ou a nova rainha da Inglaterra. E eu vou precisar ter um papel aqui. Então, eu preciso influenciar essas pessoas. Isso é uma interpretação minha, tá? Acho, sim, que Catherine Parr era uma mulher muito boa. Ela tinha uma índole boa, não só por esse livro, mas por outras obras que eu já tive contato. E coisas que eu já pesquisei, porque, mais uma vez, sempre foi meu período favorito da história da Inglaterra. Então, eu acredito, sim, que ela tinha uma boa índole. Porém, ela era uma pessoa que não era burra. Então, ela tem esse tipo de influência sobre os enteados, e ela pede ajuda deles para escrever esses livros com trechos da Bíblia em inglês, manda distribuir sobre outro nome, né, sobre um pseudônimo, porque ela era uma mulher e ainda é mais uma rainha, manda distribuir para o povo, para que o povo consiga, então, ter acesso. Aí, ao mesmo tempo, ela começa, porque o que vai acontecer, que vai começar a pipocar pastores, né, pessoas que leem as escrituras, agora que elas estão traduzidas para o inglês, ou parte delas, e começam a dar sermões, né, fazer suas interpretações e passar para o povo. Então, ela chama essas pessoas, esses pastores, não é pastor o nome que eles usam, mas enfim, pregadores, para esses pregadores, e traz para dentro do castelo, dá audiências para eles, para que eles conversem com ela sobre o seu ponto de vista. Isso é muito legal, isso é amplamente contado nesse livro. É muito interessante essa parte. E ela vai, por que não, conseguindo aos poucos as graças do rei. A ponto de que tem um momento lá que ele vai lutar contra a França, se não me engano, que ele deixa ela como regente. Isso é muito raro. A Catarina de Aragão ficou também, mas as outras mulheres não ficaram, as outras esposas dele não ficaram. Então, isso mostra que ele tinha realmente um nível de confiança. E aí, quando você tem esse nível de confiança, você tem intrigas palacianas e pessoas pensando assim, essa rainha não é próxima de mim e ela tá com muito poder sobre o rei. Então, das duas, uma, ou eu me aproximo dela, ou eu faço ela cair.
O que não era muito difícil, considerando que a gente está falando, mais uma vez, de um rei com um humor muito volúvel. Inclusive, todo esse processo de mudança, de reforma religiosa dentro da Inglaterra, ele ocorre durante muito tempo, né? Porque você tem isso começando lá com Ana Bolena, aí você tem isso sendo intensificado com o tempo, principalmente durante o período que a Jane Seymour tinha morrido. E aí você tem um retorno depois da Catherine Howard, que é a penúltima esposa. Aí você volta com isso quando ocorre a subida no poder da Catherine Parker, que a gente está falando agora. Só que aí o rei começa a ficar doente. E aí o rei começa a ficar doente, ele começa a se voltar aos poucos de novo para a, a religião católica. Você tem a Maria, que é filha dele, que foi restituída como princesa na linha de sucessão. Ela está atrás do Arthur, que era o menino. Mas a Maria era católica, né? Catarina de Aragão, mãe dela, era católica, ela foi criada como católica. Então você tinha uma corte muito instável, principalmente nesse período. E a pobre da Catherine Parr ali fazendo as tripas coração, até que surge uma figura muito louca que eu não tinha ouvido falar, porque é um período muito pequeno da história. Quer dizer, eu já tinha ouvido falar, tá? Mas eu nunca tinha ido muito a fundo, até eu ver um filme muito recente chamado Firebrand. Esse filme vai contar também a história da Catherine Parr, com a Alicia Vikander fazendo a Catherine Parr e o Jude Law fazendo o Henrique VIII, dando um show, cara. Nossa, esses dois dão um show total. E ela vai contar um período pequeno da vida da Catherine Parr como rainha. Ela começa o filme já rainha. Esse livro aqui que a gente está resenhando é no momento que ela tem o pedido de casamento, que começa o livro, né? Mas o Firebrand, o filme, ele que em português se chama Firebrand mesmo? Firebrand. Escreve lá, Firebrand, que parece que tá no Prime. Eu assisti de maneira escusa, mas parece que tá no Prime. E já esse filme começa, ela já tá sendo rainha. E aí vai contar o relacionamento dela com uma pregadora chamada Anne Askell. Essa moça, ela foi uma pregadora, uma mulher que estudou os textos sagrados. Ela era filha de um nobre e casada com um católico. Então ela começa a pregar baseado na sua interpretação, na interpretação dela dos textos sagrados. E, gente, quem é que não prega a partir da sua própria interpretação? É por isso que é necessário que você, se você tem uma religião, né, principalmente uma religião voltada a textos que têm textos sagrados como o catolicismo, por exemplo, o cristianismo, o protestante ou não, que você escolha muito bem quem é que vai ser a pessoa que vai falar para você sobre esses textos. Porque, cara, somos humanos e humanos são passíveis de interpretações erradas. Então a gente não pode... eu pregando aqui. Vou parar, né? Mas enfim, só finalizar aqui esse pensamento. A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente coloca no púlpito. E quem a gente escuta no púlpito, na verdade. Porque tem pessoas que não têm um pingo de problema em distorcer ensinamentos, que são ensinamentos bacanas, né? Eu fui católica uma boa parte da minha vida, que são ensinamentos muito, muito bacanas em prol de, né? Sei lá, dê aí o nome que você quiser pro crime. Então, cuidado, né? Parte do ensino é você também ter a capacidade de questionar o seu professor. E principalmente se você tem tanto acesso ao mesmo texto que ele tem. Coisa que na Inglaterra naquela época não se tinha. Então, sei lá, né? Se você é uma pessoa que está me ouvindo, que é de uma religião cristã, você tem acesso à Bíblia. Você tem lá seu pastor, seu ministro, seu padre, mas você também tem acesso. Então, por mais que ele seja uma pessoa que está lá para te guiar, preste muita atenção se o que ele está falando corresponde àquilo que você está lendo ou não, né? Corresponde àquilo que você sabe dentro do seu âmago que Jesus, ou sei lá qual figura que você acredite, realmente estaria ou não pregando, sabe? Enfim, vamos voltar aqui.
Numa desses momentos de inconstância do Henrique VIII, ele meio que retorna à Inglaterra para as mãos dos padres. E aí é quando a Anne vai começar a ser perseguida, porque ela, assim como tantos outros pastores e pregadores protestantes, eles não quiseram voltar à religião católica, à religião cristã, principalmente depois de entender que, né, os padres naquela época eles não estavam ali pregando tanto próximo ao que eles tinham ali nas escrituras. Então isso deu um puta chabu. A Anne teve uma época que ficou foragida, e aí era o que as pessoas que não gostavam da Catherine Parr precisavam para tirá-la do poder. Porque eles começaram, então, a pegar as vezes que ela e a Anne se encontraram para falar pro Henrique VIII que ela estava traindo ele, porque, né, ela precisa, como rainha, apoiá-lo e ser ele a pessoa que vai guiar ela, inclusive em termos de religião. Nesse filme que eu tô falando para vocês, o Firebrand, ele conta só esse período, que é o período da queda da Catherine Parr. E esse filme coloca o relacionamento dela com a Anne Haskell de uma maneira muito mais íntima, inclusive com a Catherine Parr apoiando a pregação da Anne Haskell de maneira financeira e tal. No livro da Philippa Gregory, não existe isso. Elas têm o encontro, elas são pessoas que são próximas, elas gostam uma da outra, mas não existe um envolvimento tão profundo entre as duas, principalmente do ponto de vista de apoio religioso, tá? Eu realmente acho que a Catherine Parr não seria tão burra a esse ponto, sabendo o marido que tem. E isso vai também trazer para Catherine Parr o fantasma das traições do Henrique VIII, porque o Henrique VIII nunca foi fiel a nenhuma esposa dele, então ela tinha, entre outras coisas, que se preocupar com o marido, que por mais que fosse uma criatura fétida, ainda era o rei da Inglaterra, então o que você mais tinha era mulheres sendo jogadas no colo dele pelos seus próprios pais, porque a gente nunca sabe qual vai ser a próxima rainha da Inglaterra, né? Ele já se livrou de 6, por que não se livrar da 6ª? E de 5, por que não se livrar da 6ª? Então você tinha isso, você tinha ela ali perigando ser acusada de traição pelos conselheiros do rei, os conselheiros católicos do rei. Então era muita coisa ali ao redor. Para encurtar a história, ela acaba saindo bem dessa. A Anne Haskell, coitada, ela na vida real, tá? Ela é presa e torturada. Ela foi uma das duas mulheres que foi torturada na história da Inglaterra para confessar. Aliás, no livro da Philippa Gregory é dito que eles torturam ela durante horas para que ela confessasse justamente o envolvimento da rainha com ela e a sua ajuda financeira, né, nesse caso. Ela não abre a boca, então acaba que ela tem todos os ossos quebrados, é uma coisa horrorosa, e ela acaba morrendo na fogueira, mas ao mesmo tempo ela não denuncia a Catherine Parr e a Catherine Parr se safa. No filme, ela também não denuncia, mas a Catherine Parr chega a ser presa. Eu não sei se ela realmente foi presa, a Catherine Parr. Deixa eu dar uma olhada nisso. Não, até hoje eu sei, ela não foi presa, não. No filme, no Firebrand, ela chega a ser presa, ela chega a ser levada pra torre e tal. E é muito louco, né? Porque os mesmos livros que ela escreveu e o Henrique super gostou, tal, que é aquelas traduções que eu falei pra vocês, foram usados, né? Como forma de acusá-la a ser uma traidora do rei, tal. Enfim, era um período horrível de se viver. Termina o livro com a morte do Henrique VIII. Eles não estão no mesmo local, no mesmo palácio. Ela fica sabendo dessa morte. Aqui eu confesso que eu fiquei um pouco triste. Eu já estava vendo que ia terminar assim, porque eu ouvi no audiobook, né? Aliás, eu fiquei muito feliz, porque desses 15 livros da Philippa Gregory, dessas duas séries, 7 estão na Audible. E eu fiquei muito feliz, porque esses livros são muito caros. E eu tô falando assim, livros que foram lançados há muito tempo, e até hoje eles estão assim, R$78 cada um. Em promoção, 60. Então assim, 15 livros a 60 conto é puxado. Então eu fiquei super feliz que 7 deles estão disponíveis. Se eu não me engano, desses 7, todos eles, ou 5 deles, não vou lembrar, estão no catálogo aberto, né? Então você não precisa pagar mais, você pode ouvir de boa ali. Então eu fiquei super feliz.
Infelizmente, todos os outros que tem lá eu já tinha lido. Então, eu já tava ficando triste porque eu percebi que tava vindo pro final do audiobook e eu falei, vai acabar com ela morrendo, com ele morrendo. E por que eu fiquei triste? Porque eu sou uma cria de Six, um musical. Como eu falei pra vocês, Six, o musical, é um musical que conta a história das 6 esposas do Henrique VIII, né? E é bacana porque é uma roupagem como se fosse um grande show de pop. Então, cada uma das personagens, cada uma das rainhas, eles se basearam em uma diva pop diferente. Aliás, a Catherine Parr é baseada na Alicia Keys. E é maravilhoso. Foi, mais uma vez, o primeiro musical que eu vi na minha vida, lá na Broadway. Eu sempre tive um sonho de ir pra Nova York pra ver musical. E aí eu consegui. E eu lembro que era uma segunda-feira, pós Nova York Comic Con. A Erika tava lá. E a gente foi assistir Six, assim, na segunda, terceira fileira, não vou lembrar. E era já assim, nossa, o meu musical, um dos meus musicais favoritos, eu amava. E aí e tem um momento lá que quem canta é a personagem da Ana de Cleves, que é a quarta esposa, é a quarta esposa. E a Ana de Cleves canta e ela chama alguém da plateia pra dançar. E eu fui chamada do dia do meu aniversário de 38 anos, com a minha melhor amiga do lado, em Nova York, e eu fui escolhida pra dançar. Foi muito legal, foi um dia muito bacana. E por que eu tô contando isso sobre Six? Porque a música da Catherine Parr, em específico, ela vai contar uma coisa muito bacana. Ela vai argumentar na música dela que não importa o que ela tenha feito, ela vai, né? Pô, eu contratei uma mulher para pintar meu retrato, eu traduzi as escrituras, e ela vai dando tudo que ela fez, sabe? Como ela mexia os pauzinhos para melhorar a educação feminina dentro da Inglaterra, todo o legado que ela deixa. Mas ela diz que no final, no momento que o Henrique VIII morre, ela desaparece. Não só ela, como todas as outras esposas, elas desaparecem. Você não sabe mais o que acontece com elas. Acho que sobreviveram, né? E é muito louco, porque quando eu percebi que esse livro ia acabar com a morte dele, eu pensei exatamente nisso. Eu falei assim, poxa, uma mulher tão bacana vai acabar a história dela justamente quando esse Chongo nojento, que era marido dela, falece. E é isso que acontece. O que é uma pena, porque ela tem toda uma outra história depois disso, que é quando ela se casa, ela finalmente se casa com Thomas Seymour, que era o amor dela antes de ela se casar com o Henrique VIII. Thomas Seymour, que por sinal era irmão da terceira esposa do Henrique VIII, tá? Jane Seymour. E esse período dela casada com ele é um período muito tenso também, porque, entre outras coisas, ela vai ter embaixo da sua asa, né? Ela vai ter em sua como sua protegida 2 meninas. Uma delas é a Elizabeth Tudor, que é a filha do Henrique VIII, que vai se tornar Elizabeth I, e a Jane Grey, que é uma menina que naquele meiuca ali, porque o Arthur ele vai morrer, né? O filho do Henrique VIII. Ele vai subir ao trono com a morte do pai, mas ele vai ficar pouquíssimo tempo no trono e vai falecer. E nesse meio tempo, quando ele falece, ele tá brigado com a Elizabeth e com a Maria. Então, as duas não são herdeiras dele. Quem vai herdar o trono da Inglaterra é uma menina chamada Jane Grey, por uma jogada ali, que vai sofrer horrores, coitada da bichinha também. Mas, enfim. Então, assim, você tem esse período dessas 2 meninas que ambas vão se tornar rainhas ali. Tem um lance do Thomas Gray, assim que se engraçando para as bandas da Elizabeth, da Thomas Gray já. Thomas Seymour se engraçando para as bandas da Elizabeth, que é uma situação que até hoje a gente não sabe, né, se foi real ou não, porque tem muito disso. As pessoas naquela época criava-se muitos rumores para tentar derrubar alguém. E qual era o interesse, depois de uma rainha católica como a Mary, que a sua irmã Elizabeth, que já tinha sido várias vezes acusada de bastardia, subir ao trono como sendo uma rainha protestante. Então tem tudo isso, galera. Esse mundo dos ricos e famosos, esse mundo dos reis e rainhas é um mundo muito complexo. Tem muitas tramas envolvidas e, além de tudo, você tem também o imaginário popular de que, tal pessoa era boa, tal pessoa era ruim, tal rei faz isso por amor, sabe? Então, é bacana quando você tem essa... Eu cheguei nesse mundo da história, que eu adoro história, né? Assim como eu adoro literatura. Eu cheguei nesse mundo da história pela fofoca, né? Olha que bonito,
o Dom Sebastião de Portugal. Ai, que linda a Rainha Margot. Ai, que não sei o quê. Só que aí tu vai estudar história, mas também tem que ter um bom professor, né? Tu vai estudar história e aí você percebe que as coisas não são muito daquele jeito, assim. E aí vai ficando, pelo menos pra mim, né? Tão mais bacana, porque vai deixando de ser maniqueísta e vai falando assim, isso aqui talvez tenha sido por causa disso. Então eles falam isso, mas na verdade tinha esse interesse aqui. Isso aqui, todo mundo falou que era tal coisa, mas na verdade o interesse real era esse. Isso é tão legal, isso é tão bacana. Fora as vezes que você não tem, quando a figura foi estudada por vários historiadores diferentes e os historiadores não se concordam, sabe? Cada um tem uma teoria diferente. Um fala assim, não, essa pessoa era de tal jeito, essa daqui era de tal outro jeito. Que nem, por exemplo, os príncipes da torre, né? Que eram duas crianças herdeiras do trono da Inglaterra que sumiram. Então tem tudo isso, que eu particularmente adoro, e que são coisas que, por exemplo, a Philippa Gregory, entre tantos outros autores, escreve sobre. Por favor, me falem se vocês gostaram lá no @LiviaMulder, meu Instagram. Você também pode mandar e-mail para mim aqui embaixo, na descrição do episódio vai ter o meu e-mail, o e-mail do Li no Livro, no caso. Também pode me mandar para saber se você curtiu esse episódio e se você quer que eu traga mais livros da Philippa Gregory com eles, mais rainhas inglesas e mais situações históricas vistas pelo ponto de vista das mulheres, tá certo? Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos esse episódio. Deixamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Nos segue. Tem também um botãozinho de compartilhar. Compartilhe com seus amigos esse episódio no Instagram, no Telegram, nas suas redes sociais. Isso me ajuda muito. Estamos todas as segundas-feiras aqui às 17 horas, tá certo? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.